Senador Pedro Chaves. Senhor presidente, senador Lazier Martins, demais senadores presentes, caríssimo amigo Jorge Guimarães, nosso amigo da época da CAPES e hoje está no Embrap, o nosso caríssimo Major Brigadeiro, engenheiro Fernando César Pereira, Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial do DCTA, o caríssimo Sebastião Júnior, da presidente da CPQD, Fernando Tabias Silveira, vice-diretor do IEC. Eu tenho apenas duas perguntas. Primeiro, enfatizar que a preocupação do nosso presidente, senador Lazier, já manifestado em reuniões anteriores, foi, na verdade, com esses cortes que estão existindo nos fundos setoriais. Grande preocupação dele. Então, é bom que vocês saibam que o presidente está realmente ao lado de vocês totalmente, ao lado da pesquisa. Ele mostrou e se manifestou realmente muito sério na reunião que nós tivemos aqui, abordou o tema, discutiu exaustivamente, inclusive com o ministro que aqui esteve, cobrando do ministro uma posição em relação a isso. Então, isso é um dado importante que eu louvo muito a posição do nosso excelentíssimo senador, presidente da comissão. Por outro lado, a pergunta é dirigida a dois conferencistas, ao Major Brigadeiro e ao engenheiro Fernando César. No segmento da aviação, o Brasil tem obtido resultados particularmente positivos no que tange ao desenvolvimento de tecnologia e de produtos, apesar de todos esses cortes, apesar dos fundos setoriais ser alocados em valores bem menores do que seria desejado. Esse fato merece particular destaque, se considerarmos que se trata de um setor que lida com equipamentos altamente complexos, que demandam mão de obra com grande especialização e de elevado custo, o que aumenta os riscos dos investimentos. Apesar disso, a indústria aeronáutica brasileira tem conseguido conquistar e manter um espaço expressivo no cenário comercial mundial. Pergunto, que fatores Vossa Senhoria considera preponderantes para esse desempenho, especialmente positivo da indústria aeronáutica brasileira? Segundo, como seria possível obter resultados semelhantes em outros segmentos industriais? Bom, senador, obrigado pela pergunta. O senhor percebeu que eu coloquei aqui na parte de modelos a famosa hélice tripla, né? Que eu acho que esse que é o grande segredo aí do surgimento da Embraer e que nós mantemos até hoje. O senhor viu que a relação com a Embraer ela continua, né, no desenvolvimento da indústria aeroespacial, ele é muito próximo, estamos um ao lado do outro, né, isso facilita bastante. E esse mestrado do ITA, por exemplo, ele cria um vínculo, né, uma sinergia tremenda com a Embraer. Esse é só um exemplo, né? Existem outros exemplos aí na área de defesa e etc. Então, eu acho que, na visão do DCTA, esse modelo de relacionamento indústria-universidade e a própria estrutura do campus, como ela está formulada, ela facilita bastante a manutenção desse desenvolvimento da indústria aeroespacial a partir de São José dos Campos. Acredito que esse modelo, outras áreas teria que se verificar a possibilidade de adaptação, mas é um modelo semelhante que o que eu estou falando dessa hélice tripla, ele vem lá de 1950 na formação da própria estrutura do ITA e do DCTA, né? Então, eu acredito que estudando cada um dos temas seria, acho que, uma receita a ser analisada para ser implementada, dependendo da característica de cada área, evidentemente. Tá, muito obrigado. Agora, a última pergunta ao senhor Sebastião Sarão Júnior, presidente do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações, CPQD. Recentemente, temos verificado um desenvolvimento particularmente intenso no setor de telecomunicações, apesar dos cortes dos fundos setoriais, que a última vez falou-se em 13% que era alocado para vocês. A telefonia móvel e, mais recentemente, os smartphones, com acesso móvel à internet, provocaram verdadeira revolução de modo de vida da população. O Brasil tem participado desse avanço mundial. Hoje, a telefonia móvel está disponível para quase a totalidade da população nacional. Entretanto, em grande medida, ainda dependemos de equipamentos desenvolvidos no exterior. Há algum tempo
quando a questão do monitoramento da internet e do sistema de telefonia por governos estrangeiros estava em foco, houve calorosos debates acerca da capacidade de produzirmos no Brasil equipamentos de telecomunicações, como forma de evitarmos essas interferências. Nesse contexto, questiono a Vossa Senhoria: qual é a real capacidade de produzirmos equipamentos de telecomunicações nacionais com tecnologia brasileira? De que maneira poderíamos suprir as eventuais limitações nesse setor, de modo a construirmos redes mais seguras do ponto de vista de segurança nacional e da preservação dos interesses comerciais brasileiros? Excelentíssimo senador Pedro Chaves, obrigado pela pergunta. Isso é uma oportunidade da gente poder falar realmente, né, do nosso país, né, das tecnologias que nós temos aqui no nosso país. O CPQD, ao longo de toda essa caminhada, né, ao longo desse período, através desses recursos do Funtel, ele acabou desenvolvendo e criando algumas empresas que, ao longo do tempo, trouxe parcerias, porque esse é um mercado que demanda muito capital de investimento. Certo. Eu diria que o país, sim, está preparado para desenvolver. Hoje, nós temos a Paditec, que é, eu diria, na América Latina, um dos grandes fabricantes de equipamentos para a parte de transmissão, aumentar a capacidade de transmissão. Nós temos a Trópico, nós temos no país a Datacom, nós temos a Parks, nós temos a Cleartech. O país tem várias empresas. O que eu acho que, eu diria, o país precisa ter uma política de incentivar essas empresas, incentivar esses investimentos para essas empresas. Porque nós, aqui no país, estamos competindo com os grandes players do mundo. Players esses que têm investimentos de bilhões de dólares. Aqui nós estamos falando de investimento de milhões de reais. Então, essa, eu diria, a grande dificuldade do país em poder competir com essas empresas que, quando elas vêm para o nosso país, elas vêm com um pacote de investimento, um pacote de fundos que são incentivos do seu próprio país, para que elas possam ampliar as suas fronteiras. Então, nós temos dificuldade, sim, em competir com essas empresas. Eles investem bilhões de dólares. Eles trazem já todo um financiamento dos seus países para que eles possam, sim, expandir esse desenvolvimento. A gente vê isso na Coreia. Na Coreia, há, sim, uma política de incentivo, mas também há uma política para que as empresas possam ampliar as suas fronteiras. Nós precisamos ter isso no nosso país. Empresas nós temos, capacitação nós temos. O que nós não temos é estar competindo nas mesmas condições que essas empresas vêm para o nosso país e competem conosco. Eu acho que esse é o grande diferencial. Eu diria que os nossos equipamentos, eles não ficam a dever a nenhum equipamento de outro país. As nossas tecnologias, elas não ficam devendo a nada. O que nós ficamos devendo hoje? É o montante de investimento que nós temos em nosso país e que essas empresas têm em seus países. Eu diria sim, o país hoje poderia ter uma certa independência. Eu diria que nós não queremos uma reserva de mercado, pelo contrário, nós queremos competir com a mesma, em pé de igualdade com os outros fabricantes, com as outras empresas. Eu acho que competição é saudável, desde que nós estejamos no mesmo patamar de competição. Eu diria que nós temos condições, sim. Aliás, eu diria que uma das grandes contribuições que nós recebemos foi essa abertura de mercado, essa competição, que ela traz ganhos, ela traz um incômodo para que a gente possa cada vez mais estar procurando o estado da arte, cada vez mais procurando as inovações que venham realmente trazer valor para o nosso país. Então, nós temos empresas, sim. Eu acho que o problema hoje é a forma como nós competimos com os grandes players mundiais. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado.